Glória a Deus, boa noite. É sempre um desafio estar aqui, ministrar na vida da igreja, da noiva. E a minha oração de fato é que eu não atrapalhe nada aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas essa noite. Amém? Nós estamos numa série de algumas semanas já. E o título dessa série é Homens de História. E nessas semanas, então, nós temos sido ministrados através de homens da palavra de Deus que realmente marcaram a história. E hoje, nós estaremos falando de um homem que, entre tantos adjetivos, tem um que é o tema da mensagem de hoje, que é seja humilde. Um tema desafiador, principalmente para se trazer nos dias de hoje, porque esse termo humildade, ao longo do tempo, se perdeu um pouco o valor. Parece que algumas coisas se tornaram mais importantes. Em algumas situações, parece até que não vale a pena ser humilde. Mas eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo uma pergunta que já foram feitas por mim para vocês outras vezes, mas ela é pertinente a se fazer nesse momento e você vai entender por quê. Eu gostaria de perguntar para você, quais são os teus planos para daqui 200 anos? É uma pergunta que parece ser loucura, mas ela é muito real para aqueles que entendem que nós somos espírito e de que há uma eternidade, de que somos eternos, de que nós estamos aqui, essa matéria, ela é passageira. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos do pó e ao pó voltaremos. Mas o nosso espírito, que foi vivificado por Deus, o Ruá, que é o Espírito de Deus que nos trouxe essa vida, faz com que nós nos tornemos seres eternos. E nós temos que entender que aquilo que nós estamos fazendo aqui, aquilo que nós estamos fazendo nessa existência terrena, vai refletir a nossa vida eterna. Nós estamos vivendo num tempo de tanta distração, de tantas coisas, de tanta correria, de tanta coisa para conquistar, de tantas coisas, que a nossa vida está muito concentrada no aqui, naquilo que nós somos. E ela passa tão depressa e ela é tão curta, ela é tão rápida, ela é tão passageira, que parece que a gente não pode se distrair um minuto em conquistar, em fazer, em realizar, em ter. E essas distrações e essa ganância faz com que a gente, de fato, perde a essência de que nós estamos passando por aqui, mas esse não é o nosso destino. O cristianismo tem como característica de base, de fundamento, de alicerce, entendendo que nós, como Cristo, como cristãos, somos pequenos cristos. O significado de cristãos significa pequenos cristos. Ser pequeno Cristo significa que a obra redentora de Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor, ela é reconhecida nas nossas vidas.
e que há um novo nascimento. E esse novo nascimento que há em Cristo, se fala de um novo nascimento no Espírito. Esse Espírito que é eterno, ele é ligado, conectado ao Espírito de Deus. E isso nos faz sermos cristãos, pequenos cristos, que já não vive mais uma vida buscando as coisas terrenas, aonde a palavra de Deus diz que a traça corrói. Cristo foi o maior exemplo de humildade. Eu e você, como cristãos nessa terra, temos que ser reconhecidos nas ruas dessa cidade, no lugar onde a gente trabalha, dentro da nossa casa, na escola onde a gente estuda, como uma característica primordial, a humildade. A humildade é a ausência de arrogância ou orgulho. É a consciência de que somos imperfeitos e precisamos reconhecer essas limitações. Olhar para o outro e saber que ele tem algo para nos ensinar, independentemente da nossa posição social, intelectual, cultural. Independentemente. Nós temos que entender que a gente vive num mecanismo onde as pessoas estão fazendo as coisas para que tudo aconteça. É necessário que tenha aquele que vai gerenciar, que vai dirigir. É necessário que tenha aquele que vai empreender. É necessário que tenha aquele que vai vender. É necessário que tenha aquele que vai comprar. É necessário que tenha aquele que vai varrer, que vai limpar. E nada disso faz com que a gente seja maior ou menor. Nós temos que entender que as nossas habilidades nunca podem ser maior do que a nossa humildade. Como nós temos medido isso nos nossos relacionamentos? A palavra de Deus diz que a gente não pode ser partidarista. A palavra de Deus diz que a gente não pode ser interesseiro. Uma pessoa só é interesseira quando ela não tem o coração no lugar que o coração dela deve estar. Porque o interesse não tem que ser no que a pessoa tem. O interesse tem que estar na pessoa. E quando o interesse está na pessoa, todo mundo é interessante. Todo mundo é interessante. Se a gente chegar para como diz vocês aqui, um piá de prédio, e a gente sentar com ele e for conversar, ele de repente vai começar a falar para você sobre sistema de computação, códigos, e ele vai dizer que está fazendo um curso e que ele consegue então fazer animação e fazer umas coisas, e de repente você está ouvindo e fala: uau, você tem a capacidade e a habilidade de fazer isso. Você consegue fazer isso? E ele vai falar: consigo, porque eu estudei. E você vai achar aquilo interessante. Eu acharia interessante sentar com uma pessoa que de repente faz algum tipo de animação e coisas assim. Não faço ideia de como que isso funciona. Mas de repente você pode chegar para um piá pançudo. E aí ali no interior, vivendo uma vida de simplicidade, ele de repente não vai entender nada sobre esses termos de computação e digitação, mas ele vai te dar uma aula sobre a vida rural, de plantação, de colheita. Ele vai saber dizer na lida com os animais, e como é que planta, e onde que planta, e como é que faz. E ele vai ter tanta coisa para compartilhar de interessante, daquilo que ele tem de sabedoria e de conhecimento. Sempre vai ter alguém, sempre você tem com que aprender com alguém que está do seu lado.
E Jesus é a maior prova disso na escolha dos apóstolos. É tão lindo ver a diversidade daqueles que ele escolheu para estar do lado dele. É tão lindo ver os discípulos, Lucas, né, que também estava ali junto, que escrevia as cartas, um médico, um doutor. Mas Pedro, aquele que fundou a igreja, um pescador. A humildade, ela não está ligada a uma posição financeira. A gente tem que desmistificar isso. Às vezes, quando uma pessoa tem um poder aquisitivo baixo, ela está dentro da pobreza, vamos dizer assim, a gente diz, essa pessoa, ela é uma pessoa humilde. Isso não significa isso. Você pode ser uma pessoa muito pobre e extremamente orgulhosa. Como você pode ser uma pessoa muito rica e extremamente humilde. Agora, é fato que é mais fácil a arrogância e a soberba alcançar o coração daqueles que têm mais, que sabe mais, que conhece mais. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque na verdade nós alimentamos isso nas pessoas. Nós tratamos estes com diferença. Nós bajulamos mais, nós adulamos mais. A gente, como um povo brasileiro, o povo brasileiro tem a tendência de idolatrar, e isso acaba acontecendo, e nós alimentamos isso. Eu me lembro uma vez em Orlando, eu estava com um amigo músico, e eu não sei se alguns de vocês vão se lembrar de um cantor do Hosanna Music, nos anos 90, ele foi um fenômeno da música, ele revolucionou a música gospel nos Estados Unidos e no Brasil. Ele vinha para o Brasil, ele enchia estádios. O nome dele é Ron Kenoly. Alguém lembra do Ron Kenoly? Algumas pessoas, né? Do Hosanna Music. E o Ron Kenoly, então, um amigo meu um dia falou, ei, vamos dar uma volta? Falei, vamos. E aí, entramos num condomínio, era até perto de onde eu morava. E chegamos, tocamos a campainha, ele falou, espere e verás. E quando abre a porta, quem que era? Ron Kenoly. Falei, não acredito, Ron Kenoly, estou na casa dele. Ele morava em Orlando. E aí, esse amigo era tecladista, músico, e eles iam fazer alguma coisa juntos. E ele me levou lá porque eles iam tratar de alguma coisa. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer da conversa que eu tive com ele, porque eu perguntei assim, uau, nossa, nunca mais eu te vi no Brasil. O Brasil te ama, é tão gostoso a tua ministração, a gente sempre foi tão abençoado pela tua presença e pela tua ministração, pelas tuas músicas. E ele olhou para mim e disse assim, pois é, meio sem graça, ele falou, eu não sei se um dia eu volto para o Brasil. Aí eu falei, puxa, uau. Ele falou, olha, é muito complicado. O Brasil, ele me faz acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. Todas as vezes que eu fui para o Brasil, as pessoas me idolatraram de tal maneira que eu passei a acreditar que eu era alguma coisa. Até que o Senhor questionou esse sentimento e o meu coração. Porque todas as vezes que eu ia no Brasil, as pessoas queriam tocar em mim, as pessoas queriam pegar em mim, as pessoas queriam... E aquilo, a gente tem que estar preparado para ser assediado dessa forma e conseguir manter o coração no lugar. E eu ouvi aquilo daquele homem, eu fiquei perplexa, eu fiquei sem graça, eu falei, uau, eu falei... Que bom então que você não vai mais para o Brasil. O que eu vou falar? Mas aquilo ecoou em mim e eu fiquei refletindo sobre aquilo. E eu falei, a gente é muito assim. Pensa, e eu aprendi com aquele homem ali uma lição.
E foi muito incrível poder ter participado de um momento como esse. Tá ali, eu sei que não foi por acaso. Que o Senhor me deu a oportunidade de fazer parte dessa reflexão tão profunda desse homem. E Moisés é um homem do qual a gente pode se espelhar na palavra de Deus, que conseguiu ser um homem humilde. É muito interessante quando a gente vê a história de Moisés. Faraó mandou matar todos os recém-nascidos do povo de Deus. E a mãe de Moisés então teve a grande ideia de colocar Moisés num cesto e colocar num rio. E sua irmã foi acompanhando aquele percurso, até que as empregadas ali, da filha de Faraó, que estava se banhando, viu aquele cesto, pegou aquele cesto, e lá estava o menino. E ela se encheu de compaixão por aquela criança e decidiu criar aquela criança. Deu o nome de Moisés. E é incrível porque Moisés foi então... Olha que loucura as coisas como que o Senhor faz. Até uma certa idade, Moisés foi criado pela sua mãe, porque a filha de Faraó mandou chamar uma filisteia para cuidar ali de Faraó, de Moisés. Uma hebreia. E então, até uma certa idade, ele foi criado por essa hebreia, mas como um príncipe do Egito. Moisés, então, se torna um príncipe do Egito, filho de Faraó. Mas, ao mesmo tempo, Moisés tinha um carinho pelo povo hebreu que o criou, que amamentou. E Moisés, em um certo momento, viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. E ali, queridos, esse é um momento muito chave no coração de Moisés. Ali Moisés decide quem ele era e a sua identidade. Moisés, vendo aquele distrato, não justificando aquilo que Moisés fez agora nesse momento, não é o caso, mas ele matou aquele soldado. Eles viviam dentro de um outro contexto, que matar era diferente de hoje, pós-Cristo, que a gente tem que dar de fato a outra face. Moisés não poderia hoje matar, mas o contexto ali era diferente. Mas ele se posiciona ali, e Faraó descobre. Ele fica com medo e ele foge. Moisés abre mão de ser o príncipe do Egito, porque ele entende que a identidade dele não era aquela. E o Senhor então, depois de algum tempo, depois que ele abriu mão de todas as regalias de um reinado, de um príncipe, foi trabalhar como pastor de ovelhas. E ali o Senhor chama Moisés para resgatar o povo de Deus, que estava como escravos no Egito. Nós sabemos da história. O povo de Deus, quando depois de José, a morte de José do Egito, que era governador do Egito, trouxe a sua linhagem para o Egito, para não morrer de fome. Esse povo começou a crescer, de maneira numerosa. E a palavra de Deus diz que o faraó dessa época não se lembrava e não sabia quem era José. Ele ficou com medo porque ele disse assim: olha, se esse povo se juntar contra nós, eles são tão numerosos que a gente vai perder essa guerra.
E eles então começaram a fazer daquele povo um povo escravo. Começaram então a escravizar o povo de Deus. Então o Senhor vai no deserto, chama Moisés. E no momento que o Senhor chama Moisés para isso, Moisés, mais um momento, se mostra humilde. E diz assim: Senhor, é comigo, a sarça falando com o Senhor de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. Mas ele diz, o Senhor diz, é você que eu quero que volte ao Egito e resgate o meu povo. E Moisés então, em obediência ao Senhor, vai ao Egito. E aí começa aquele show maravilhoso de Deus, das pragas, enfim, eu não posso entrar nisso porque não é o ponto. Mas Moisés é usado para libertar o povo do Egito, para levá-lo, esse povo, a uma terra que manava leite e mel. E sabemos então desse acontecimento maravilhoso, magnífico, algo incrível, onde o mar se abre e o povo passa por ali. E nós sabemos que então há um processo de 40 anos de deserto. Queridos, nesse processo, nós aprendemos o quanto Moisés foi um homem humilde, um homem manso, um homem sereno. Em momentos onde a palavra de Deus diz que tiveram tantos momentos ali, tem um momento onde Moisés precisa decidir algo sobre uma herança. Ele era como um juiz ali. E é tão lindo ver que toda sentença que Moisés ia dar ao povo, ele consultava o coração de Deus. Ele consultava o Senhor na sua humildade. Não chegou um momento onde Moisés falou assim: não, eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer. Ele consultava o coração do Senhor, e a direção que o Senhor dava era a direção que ele tomava. Mas eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. Capítulo 26. Às vezes, quando a gente quer exemplificar algumas coisas, é muito interessante porque a gente exemplifica do jeito que tem que ser, mas funciona muito bem também do jeito que não deveria ser. A gente consegue aprender bastante nesse exercício. E é ele que a gente vai fazer agora, falando de um rei chamado Uzias. Capítulo 26, a partir do versículo 1 até o 5, diz assim: Todo o povo de José tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em o lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Vamos pular ali para o 14. Aí, na sequência ali, ele foi falando tudo o que ele foi fazendo. E aí no versículo 14 diz assim: Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras.
Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama, olha isso, ele se tornou conhecido até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então Uzias, um rei, que foi colocado como rei aos 16 anos, começou a se destacar no seu reinado pela sua capacidade, pela sua habilidade. E ali no versículo 4, no versículo 3 diz, no 5, propôs-se buscar Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui no versículo 5 diz que Deus estava com ele, Deus fazia o prosperar, o seu reinado prosperar. Porque ele buscava através de Zacarias a direção. Mas ali no final do versículo 15 diz assim, até que se tornou forte. Até que se tornou forte. Aí a gente pode fazer um paralelo, porque Moisés, quanto mais Deus fazia e se movia, mais dependente ele entendia que ele era de Deus. Quanto mais Deus se movia através da vida de Moisés, mais ele entendia que ele dependia de Deus. Mas aqui Uzias, em algum momento, disse, estou forte, estou bem. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se, encheu de orgulho o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério, sai do santuário, porque transgride e nem será para a tua honra da parte do Senhor, seu Deus. Então Uzias, o rei, achando que era forte, grande, poderoso, já não precisava de mais ninguém e podia fazer aquilo que ele quisesse e desse na telha dele, achou que poderia entrar no santuário e fazer aquilo que só competia ao sacerdócio, o sacerdote fazer. Para a gente parece até que não é grande coisa, porque nós não estamos dentro do contexto, mas era uma ordenança do Senhor, de que ele jamais poderia fazer isso. Então, versículo 19, Uzias se indignou, tinha um censário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente lançaram fora, até que o mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa de rei, julgando o povo da terra. Então aqui nós vemos que no processo, eu sempre digo isso a vocês, amados.
é muito mais importante, relevante a maneira com que a gente termina do que a maneira do que a gente começa. Tem muita gente começando bem, mas ao passar dos anos, das conquistas, das coisas, das pessoas tentando enganar o nosso coração, de fantasias, e às vezes a gente cai no erro de esquecer que a gente é pó, e a gente acaba terminando de uma maneira da qual o Senhor não deseja para ninguém. Mas para isso é necessário que sejamos humildes, para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Nós estamos enfrentando um desafio muito, muito grande de manter a humildade. Porque a empresa, porque o coaching, porque o sistema, porque esse mundo diz que a gente tem que ser, diz que a gente é incrível, diz que a gente é isso, diz que a gente é aquilo, diz que a gente tá, e é uma coisa tão incrível de colocar o homem tão acima de tudo, que o homem hoje tem dificuldade de olhar para si e declarar que depende de Deus para alguma coisa. O reconhecimento hoje do homem em dizer que ele depende de Deus para tomar decisões faz com que ele se sinta fraco. E queridos, eu vou dizer algo para vocês. É isso mesmo. A palavra de Deus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado o pobre de espírito. Sabe o que isso significa? Porque todo aquele que é pobre de espírito entende que é necessitado de Deus e bem-aventurado. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3, aonde ele começa as bem-aventuranças, ele começa assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu volto a te fazer uma pergunta: qual que é os teus planos para daqui 200 anos? Se o teu plano é o reino dos céus, é necessário ser humilde. Não existe outro caminho a não ser o caminho da humilhação, o caminho da humildade, para se chegar e alcançar o reino dos céus. É isso que Jesus fala. É muito interessante. Ele continuou a pregar. Eu escrevi aqui: ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos. Mas muitos ouvintes não ouviram, porque nunca passaram da linha de partida. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes que não querem mesmo reconhecer a posição de Jesus como Senhor. Mas Jesus não reduziu os padrões. Ele não abriu uma porta extra para que entrem os arrogantes ou os quase humildes. Ele manteve intacto o teu requisito fundamental, porque ele reflete a exigência eterna de Deus. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho, que pensa que vai fazer as coisas ao seu próprio modo. Deus não se relaciona com esses. Jesus andou no meio de homens carnais e enfrentou tremendo desafio. Como poderia ele capturar seus corações para moldá-los, servos humildes que o Pai quer? Não foi uma tarefa fácil, né? Ele falava frequentemente de humildade, mostrava em sua vida de serviço o que significa elevar os outros acima de nós mesmos. Eu li um livro de Augusto Cury que diz assim: Maria, a maior educadora da história. Esse livro marcou a minha vida como mãe, da maneira com que Maria
projetou a Cristo na sua educação. E ela é tão contraditória aos dias de hoje, da educação. Porque Maria, o tempo todo, ensinou Jesus Cristo a servir, a ser servo, a olhar com compaixão, a olhar para o lado, a olhar para o necessitado. Hoje a educação é: filho, você tem que ser o mais forte, você tem que ser o mais ousado, você tem que ser o mais intenso, você não pode, enfim, é tão contrário a um olhar de compaixão, de servir, de se fazer o mais humilde, o menor de todos. De não entrar nesse mundo de competição e ser competitivo e ter que mostrar que é o melhor, que é o mais, que é o poderoso, que é o ultra, que é o mega. É um desafio, queridos, o Evangelho. Hoje em dia o Evangelho é desafiador demais. A porta nunca esteve tão estreita como hoje. Porque a porta do mundo nunca esteve tão larga como hoje. Mateus 18, já estou quase encerrando. 18, de 3 a 4, diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. É tão lindo ver essas crianças hoje sendo apresentadas. E Jesus diz assim: olha, nós temos que ser como essas crianças inocentes, puras. O que uma criança pensa nesse mundo louco que a gente vive hoje, não é? Elas não fazem ideia. E o Senhor diz assim: olha, a gente tem que se tornar como uma criança, puro, sem interesse, sem jogos de interesse, sem ganância, recebendo amor, dando amor, amando. Jesus Cristo, como o maior, o Criador do universo. Entendam isso. Nós como cristãos entendemos que a Trindade é um. Quando Deus em Gênesis capítulo 1, Ele faz o homem, Ele diz assim: foi feito a nossa imagem. Esse nossa significa que Ele já era triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo estava na criação como Criador, antes de abrir mão da sua glória. Queridos, veja isso: o Criador do universo, das galáxias, o Criador, aquele que criou todas as coisas, abriu mão de tudo isso para se tornar carne, para habitar entre nós. Não existe exemplo de maior humildade e renúncia do que do próprio Cristo. E eu achei incrível que hoje é dia de ceia. Um dos atos mais lindos do nosso mestre foi na última ceia com os discípulos. Na última ceia com os discípulos, Jesus faz algo extraordinário. Faz algo maravilhoso que marca as nossas vidas até hoje. Queridos, vocês se lembram, a gente vê em filme, a gente sabe como é que era andar por aquelas ruas naquela época. Os homens andavam de sandálias, não existia asfalto, calçada, era pó, era terra, era lama, era muita sujeira.
E esses homens então que andavam de sandália, eles chegavam nos lugares com os pés muito sujos. E os pés deles, quem sabe que anda de chinelo de dedo, que não tem meia, que não tem tênis, que não tem nada, é um pé grosso, é um pé cascudo. Os serviçais, aqueles que realmente estavam ali numa escala mais baixa, eram aqueles que lavavam os pés. Era da escala da hierarquia, o que estava mais lá embaixo era o serviçal que lavava os pés. E Jesus ali, entenda quem ele era. Que às vezes, sabe, a falsa humildade pode alfinetar o nosso coração e a gente pode achar que a gente é humilde porque hoje a gente lava o pé de alguém. Lavar o pé de alguém hoje não reflete nem de perto o que Jesus fez naquele dia. Primeiro porque ele era o Rei dos Reis, e a gente está muito longe de ser isso. Segundo porque eram pés que a gente não faz ideia. Hoje é muito diferente lavar um pé de uma pessoa que está de tênis, de meia, tudo bonitinho, cheirosinho, a gente vai lá, dá uma lavadinha. Não, queridos, o negócio lá era real mesmo, real deal. Era sujo de verdade o pé. E Jesus então abre mão de toda a sua glória, como sempre, porque Ele é esse Deus que abre mão de tudo e decide lavar os pés dos seus discípulos. E ali no lava-pés, Ele diz assim: João capítulo 13. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este, o Pai, tudo confiara nas suas mãos, o que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro é sempre assim, né? Dá a mão que é o corpo todo, literalmente, está aqui essa passagem. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que lhe disse: nem todos estáis limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e é antes para que se cumpra a Escritura. E aí continua a questão da traição de Judas. Mas ali ele quer deixar, e ele deixa um selo na sua última ceia, dizendo: olha só, de fato eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas eu vim para servir. Queridos, se o nosso mestre, o nosso Senhor, veio nessa terra para servir, imagina a gente. Imagina eu e você. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para amar. Estamos aqui para ter uma vida piedosa, uma vida de compaixão, uma vida de extensão do amor desse Deus. Porque se somos cristãos, somos a extensão de Cristo, somos os olhos de Cristo, somos os ouvidos de Cristo, somos as mãos de Cristo, somos os pés de Cristo. Antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir para o César soltar um videozinho que eu queria que vocês assistissem. E na sequência nós vamos orar e ceiarmos juntos.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลก
ที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Amém. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração. Abaixa tua cabeça. Senhor, sem o Senhor em nós, é impossível alcançarmos essa humildade. É só através do teu Espírito, é só através da tua bondade, porque tu és o amor. Tu és, Senhor, a essência da bondade, da benignidade, frutos do teu Espírito, onde tem mansidão, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, paz. São frutos gerados no teu Espírito, Senhor. Pai, nos apresentamos nessa noite e pedimos, Pai, gera esses frutos em nós. Molda, Senhor, o nosso caráter, Pai, para que não sejamos encontrados como pessoas arrogantes, achando que sabemos ou que temos alguma coisa, Pai. Que possamos entender, Senhor, a nossa fragilidade, que possamos entender, Senhor, que a vida vai tão além daquilo que os nossos olhos carnais estão vendo e enxergando e nossas mãos tocando. Vai tão além daqui, agora, Pai. Permita, Senhor, com que a gente não se distraia com essas coisas e a vida passa e a gente não percebe aquilo que é mais lindo, mais sublime, aquilo que é verdadeiro, Senhor. Que também não estejamos aqui só esperando receber, mas que possamos entender, Senhor, que nós estamos aqui para dar, para se doar, para se entregar. Tira, Senhor, de nós todo egoísmo, tira de nós todo egocentrismo, tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi forjado em nós, que é contrário a tudo aquilo que o Senhor quer forjar no nosso caráter, na nossa essência. Oh, Senhor, como diz a tua palavra, Pai, queremos ser como vasos de barro nas tuas mãos, e que o Senhor seja o oleiro, e que o Senhor possa estar nos formando, Senhor. E se a gente estiver duro demais, se a gente não for um barro moldável, Pai, que o Senhor nos quebra e faça de novo, mas que a gente possa ter a forma que o Senhor sempre sonhou que a gente deveria ser. Porque eu tenho convicção, Pai, que o Senhor nos fez com um propósito. O Senhor nos fez para vivermos uma plenitude de vida. O Senhor nos fez, Senhor, não foi para comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, mas o Senhor nos fez com um propósito tão mais nobre, tão mais divino, tão mais celestial, porque Tu és celestial, Pai. E Jesus, na oração do Pai Nosso, diz assim: que seja feito aqui como é nos céus, que seja feito na terra como é nos céus. Pai, que possamos viver na terra como é nos céus, com entendimento de céu, com entendimento espiritual. Dá-nos, Senhor, uma visão espiritual, Pai. Se porventura, Senhor, tiver alguém aqui, Deus, que de repente não acredita no Senhor, não acredita nessa vida espiritual. Se porventura, Pai, tiver alguém aqui que acha que a vida é isso aqui só, que o Senhor possa ter um encontro genuíno com essa pessoa, Pai, revelando o Teu amor, revelando a Tua grandeza, revelando os Teus desígnios, revelando quem Tu és. Revela-te a nós, Deus. Revela-te a nós, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.